um domingo à noite, quando eu tava sentada na sala com a minha prima, a gente tava sem nada pra fazer, então a gente decidiu baixar o aplicativo do Tinder. Eu nunca tinha baixado, nunca tinha usado esse aplicativo, e a gente começou a zoar lá dentro, passa pra cá, e passa pra lá, e curte e tal. Até que sem querer, eu acabei curtindo um cara, quando eu arrastei pro lado e deu um match, ele já tinha me curtido. Ali a gente começou a conversar, e ele era bonitinho e tal. Ele me pediu o número do WhatsApp. E eu passei. E aí a gente começou a conversar no WhatsApp, papo vai, papo vem. Mas eu sinceramente não sabia se eu queria, às vezes eu não respondia, ele me ligava de chamada de vídeo, ele fazia uma questão de falar comigo, era muito bom. E a gente foi conversando, vimos que a gente morava na mesma cidade e tal. E aí, eu tinha uns 18 anos nessa história, né? Só que apesar de eu ter 18 anos, eu era uma menina virgem, eu era meio inocente, assim, pras coisas. Não era aquela menina que vê maldade em tudo, sabe? Aí, enfim. Pegamos e marcamos de nos conhecer, umas 4 horas da tarde. Só que nisso, era um sábado, 4 horas da tarde. Nisso, ele não foi às 4, aconteceu um imprevisto, e ele perguntou se eu podia ir mais tarde, umas 9 horas. Aí eu fiquei um pouco assim, eu falei, não, tudo bem. Aí ele passou na minha casa e me buscou, porque a gente já tava conversando, a gente, né, pra mim eu já conhecia ele. Daí, no caminho do restaurante que nós estávamos, a mãe dele ligou pra ele, uma emergência que aconteceu, ele virou pra mim e falou, minha mãe vai precisar de mim, vamos lá em casa. Eu fiquei um pouco assim, eu falei, tá bom. Quando nós chegamos na casa dele, a mãe dele tava lá, ele ajudou a mãe dele, a casa dele era bonita, era um sobrado. E aí, tipo, foi super legal. Trocamos ideia, a gente conversava. E batendo um papo, sabe? Eu conheci o quarto dele e tal. Teve um horário no quarto dele que ele até quis, assim, que eu descesse a minha cabeça, né? Tal. Só que eu não quis fazer nada com ele. Eu falei que não tava à vontade. E aí a gente ficou conversando. Quando deu umas meia-noite, eu falei pra ele que ia voltar pra casa, porque tava tarde. E ele começou a falar, por que você não dorme aqui e tal? Fica aqui de boa, a gente não precisa fazer nada, relaxa e tal. Eu falei, não sei. Aí ele acabou me convencendo. E eu fiquei. Só que a gente não fez nada esse dia. Dormimos abraçadinhos ali e tal, batemos uma papo. No domingo ele me levou até minha casa. E eu gostei daquela experiência, por mais que foi diferente, por mais que a gente não saiu. Achei legal ter conhecido a mãe dele. Enfim, passamos a semana nos conversando, mas não tanto quanto da semana anterior, antes da gente se ver. A gente tava falando bem menos, sabe? Mas beleza. Quando deu o final de semana de novo, ele me mandou mensagem perguntando se eu podia ir pra casa dele. E ele me mandou mensagem, era no sábado, mais ou menos esse horário também, uns 9 horas.